Vamos orar agradecendo a Deus. Quem pode orar? Posso orar? Amém. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por mais um domingo aqui reunido com nossos irmãos. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprender sobre esse livro de provérbios que tem nos dado conhecimento, sabedoria e conselhos para nossas vidas. Obrigado por cada irmão presente. Peço que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Use a vida da Rosângela, que vai trazer esse estudo para nós hoje. Obrigado pelos professores, né? Obrigado por tudo. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Naná. Boa noite quem está entrando agora. Vou compartilhar aqui a nossa aula, tá bom? De hoje. Nós vamos estudar Provérbios 29, 30, 31. Como eu passei lá no livro, lá no grupo, né? Nós vamos fazer apenas um breve comentário sobre o 29 e o 30 e vamos tentar nos aprofundar no 31. Hoje é a última aula, então a gente pode ir até as 10, amém? Amém, professor? Amém, mestre? O conteúdo está bem extenso, espero em Deus que consiga compartilhar tudo com vocês. Aprendi muito com esse capítulo e espero que consiga passar para vocês tudo que vai. Bom, então vamos lá compartilhar a nossa tela. Vocês me dão um sinalzinho aí se estiver vendo, tá bom? Então, tá vendo aí? Sim. Ok, então vamos lá. Bom, nossa nona aula, Provérbios 29 a 31. Pela graça de Deus, chegamos até aqui, passou rápido. Pelo nosso cronograma aí, feito pelo querido Davi, hoje é a nossa aula extra, né? 29 a 31, ok? Então, vamos lá. Bom, eu vou fazer aqui com vocês um breve comentário do capítulo 29, onde a gente vê aí os últimos provérbios escritos por Salomão, né? Como nós vimos também lá no começo da aula e na aula do Milton também. Transcritos pelos homens de Ezequias, né, rei de Judá. E aí, o que a gente tem nesse capítulo aí nós temos vários provérbios, né, seguindo a mesma ideia dos outros ali, no contraste, né, na instrução da sabedoria através de contrastes. Né, a gente vê aí também alguns temas que se apresentam com uma certa constância, que se repetem. Lembrando que não é porque os provérbios aparecem mais do que outros que eles são mais importantes, ok? Nós aprendemos que a maneira melhor de se estudar o livro de provérbios ou qualquer outro livro da Bíblia é capítulo por capítulo, versículo por versículo. Mas, claro que nós não íamos conseguir fazer isso em apenas 9 aulas, porque nós vimos que cada provérbio aí daria uma mensagem, né? Então, eu selecionei aqui alguns que apresentam aí nesse capítulo com uma certa constância e espero que você tenha feito isso também, estudado, né? E os temas que eu selecionei aqui são esses 3, ó, repreensão, reinado e retidão. E fora os outros também, a gente vê ali os contrastes aparecendo, né, 2 verdades, uma negativa e uma positiva no mesmo provérbio, nos instruindo na sabedoria. Então, eu queria pedir para alguém ler Provérbios 29, 1, 2 e 3, para a gente observar esses 3 temas aí. Quem puder, tem que ser rapidinho, senão hoje a gente não sai daqui às 10 mesmo. Posso ler? Tá bom, o Ricardo vai ler. 29, 1, 2, 3? 2 e 3. Ok. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso, irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai,
mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. Amém. Obrigada, Ricardo. Então, a gente vê aí o primeiro provérbio, né, uma advertência bem forte sobre a repreensão, aquele que é repreendido por muitas vezes, né, o coração duro, pode chegar num momento em que não há mais cura. Então, é um alerta muito grande. A gente vê aí também falando sobre o governo, né, o governo justo, e a retidão, que a gente viu durante todo o livro também, sobre o justo que anda em retidão. Lembra de Jó, que nós vemos, né? Um homem temente a Deus, reto em suas ações. Então, esse é um breve comentário mesmo, mas espero que vocês aí possam continuar lendo, estudando e se aprofundando aí nesse capítulo. Passando para o capítulo 30, outro breve comentário aí que a gente tem, ele é aí onde a gente encontra as palavras de Agur. E aí nós não temos informações bíblicas e nem históricas sobre quem foi esse sábio, né, ao certo. Mas o que importa para a gente também aqui é que a gente percebe uma estrutura um pouco diferente nesses provérbios, né? Então, essa passagem, ela é composta por 4 partes. Então, a gente vê ali o subscrito, né, o título, depois a gente vê a confissão de Agur, ele vai falar sobre ele, né, que ele não era sábio, ele vai confessar mesmo ali os seus pecados com muita humildade. Depois ele faz uma declaração inspirada da palavra de Deus e uma oração por moderação, nesses versículos aí, 7 e 9. E depois disso começam os 7 ditos numéricos, que são os provérbios numéricos. Aí é algo assim, parece até um enigma, né, para a gente decifrar, mas eu entendo ali que seja uma compilação, né, de provérbios que falam muito sobre a ganância e o orgulho, ok? E a conclusão final aí desse capítulo é a advertência ao filho para não perturbar a ordem moral. Então, eu queria ler com vocês o versículo, deixa eu pegar aqui, que fala sobre a palavra. Versículos 5 e 6 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para o que neles confiam. Nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então, a gente vê aí uma declaração inspirada sobre a palavra de Deus, e na sequência ele faz uma oração. Aí eu queria saber se você já fez essa oração desse jeito que está aí no versículo 7 a 9, né? Ele fala assim: 2 coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue quem é o Senhor, e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, essa oração é uma oração bem humilde, né, e acho que é um pouco até difícil da gente fazer, mas está aí como um modelo, né, para a gente, uma oração sábia. Vocês concordam que é uma oração cheia de sabedoria? Bem equilibrada, né? Equilibrada, Sim, né? sim. Equilibrada é a palavra mesmo. Ah, Então, aí são vários ensinos que a gente pode tirar desse capítulo. Então, prosseguindo aqui, nós vamos para o nosso Provérbios 31. E aí, nesse capítulo, né, é o capítulo final, e aí nós temos aí 2 sessões, o Rei Sábio e o poema da Mulher Virtuosa. Então, as 2 partes são ensinos de uma mãe piedosa ao rei Lemuel, são os escritos dele, né, que significa, o nome Lemuel significa dedicado a Deus. E também a gente não sabe ao certo quem foi esse rei, porque não tem um rei com esse nome na literatura de Israel. Porém, a gente vê aí uma preciosidade nesse capítulo, e aí eu coloquei a imagem, né, não sei se ela é uma imagem real, mas acredito que seja próxima, né, da mãe aí, da rainha com o rei. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes da gente entrar no texto. Vocês têm ideia de qual era o papel dessa mãe, da mãe piedosa, naquela época?
Aí pode abrir o microfone aí e responder quem tiver à vontade. Vamos lá, Naná. Você abriu, a Naná, agora? Então, acho que, na minha opinião, acho que é a dedicação dela de levar o filho no caminho do Senhor, né? Na piedade, né? Na obediência. Eu acho que é isso. Amém. Obrigada. Alguém mais? Essa foto a gente vê ali que abaixo do trono do rei é um outro trono, né? Um subtrono ali, na verdade, que era ocupado pela mãe e, consequentemente, depois pela rainha esposa. Então, a gente tem uma ideia ali de como funcionava, né? E aí a questão que eu gostaria de colocar sobre isso também, o Naná falou bem, né? Era uma mãe conselheira na piedade, né? Aconselhando os seus filhos, educando-os no caminho. A gente está falando de uma mãe piedosa, tá bom? E nos nossos dias? Como vocês enxergam o papel da mãe nos nossos dias? Será que a gente consegue fazer uma associação aí com a mãe daquele tempo, com a mãe de hoje? É um pouco difícil, né? Por causa da correria do dia a dia. Tem mãe que trabalha, que tem que cuidar da casa, ensinar o filho. E se o marido não participar junto, fica difícil. Fica um pouquinho difícil, né? A mãe fica sobrecarregada, seria isso? Isso mesmo. Sim, eu também vejo que essa dificuldade, claro, pela correria e tudo, e também eu vejo também que acaba sendo uma distorção, né? Que eu vejo hoje, eu não posso dizer como exemplo, porque eu não sou mãe, né? Mas, assim, hoje existe mais a questão protetora, é mais protetora do que instrução. Eu digo mais pelo fato da Bíblia mesmo, né? O ideal é a mãe ensinar os caminhos da Bíblia, né? Ele vai ter um ensinamento para a vida toda. Mas hoje a gente vê que, devido a essa correria, devido a mulher não pode estar muito próxima ao filho sempre, acaba terceirizando, né, essa função e volta mais pela parte da proteção do que os ensinamentos bíblicos. Certo. A modernidade nos roubou um pouco isso, né? Mas é possível, é possível. Nós vamos ver que é possível. Sim. Olha Como só. exemplo, a minha mãe, ela é evangélica, e desde sempre, né, desde que eu nasci, ela se converteu quando ela estava grávida de mim. E os ensinamentos, eu lembro muito que era assembleiana, então, desde criança, que ela mãe, pai, ensine seus filhos no caminho que Deus vão andar e tal. Só que era uma coisa mais rígida, né? Porque naquela época a igreja era bem mais, rígida, tinha muitas diretrizes, né? Disciplinas, não sei como é o nome que você falou. E aí eu lembro muito dessa parte, né? De ensinar os seus filhos no caminho que Deus ordenou, que quando eles se crescerem, não se dele e tal. Só que hoje, realmente, igual você falou, foi roubado um pouco. Infelizmente. Temos coisas boas lá, né? Para a gente resgatar e coisas boas agora também. Então, o desafio é conciliar, né? Alguém abriu o microfone? Rosângela, eu acho que eu vou falar o que eu vejo, assim, né? Eu vejo aí as Déboras pedindo orações aí, né? Porque as Déboras é em favor dos seus filhos, e tem muitas Déboras por aí que vão, né? Orando pelos filhos dos seus parentes, das suas amigas, e chamando-as para orar, fazendo os combinados. Então, eu acho que conselhos, né, igual essa mulher aí de Provérbios, eu acho que as mães, elas sempre vão dar os conselhos, de acordo com a sua realidade, né, ela sempre está instruindo os seus filhos, né, em fazer o que é bom, mesmo que elas não façam, olha, igual
vou falar pela minha sogra, ela fala assim para os filhos, vocês têm que ir para a igreja, vocês têm que seguir o caminho de Deus, só que ela não segue, mas ela está dando um bom conselho na cabeça dela, no entendimento dela, é um bom conselho. Eles já são adultos, eles sabem que isso também é bom, mas não vão, e ela também não vai, mas ela aconselha, né, que eles vão, que eles vá, né, ter uma vida melhor. Então, eu acho que as mães, elas sempre têm isso dentro delas de aconselhar para o bem, né, de buscar o bom caminho. Então, elas estão sempre aconselhando os seus filhos. E tem essa proteção, como a irmã falou, tem bastante proteção nas mães mais jovens, mas uma mãe, assim, né, mais vivida, elas dão uns conselhos diferentes, né, eu vejo pelo próprio dia a dia, assim, eu tenho visto, elas falam, eu falo para o meu filho, e eu falo, tá vendo, você não ouve sua mãe, aí eu já dou uma ajudadinha, né, mas eu vejo esse aconselhamento mesmo hoje em dia. Amém. Obrigada pelo seu comentário. Eu também vejo, né? Por mais que sejamos falhas, e devido aos muitos afazeres, a gente ainda tenta resgatar isso, né? E colocar as prioridades. Prosseguindo aqui, o rei sábio, né? Tá nesses versículos de 2 a 9. Eu espero que você tenha lido, a gente não vai conseguir ler, senão a gente não consegue concluir. Tá bom? Mas a gente vê aí que as palavras são dirigidas ao rei, né, piedoso, e eles dizem como que deveria ser caracterizado o seu reino. Então, eu vou colocar aqui, não vou colocar não, primeiro eu vou perguntar para você. Ou pode ser homem também, tá, gente? Não estou falando só para mulher não, tá? Se o seu filho fosse ocupar um lugar, né, um cargo de grande responsabilidade, qual seria o seu principal conselho para ele? Que ele fosse honesto. Honesto. Muito bem. O que mais? Princípios de Deus, né? Direcioná-los para Humildade. Deus, entendimento. Os princípios de Deus, humildade. Muito bem. Alguém mais? Justiça, né? Procurar ser justo. Procurar ser justo. Muito bom. Então, nós vemos aqui que o conselho dessa mãe para o rei seria que o seu reino deveria ser caracterizado pela santidade, sobriedade, justiça e compaixão. Então, esses foram os conselhos dessa mãe para esse rei, né? Que, na verdade, são advertências ao futuro rei contra a imoralidade, né? Para ele tomar cuidado lá com as mulheres, a embriaguez, para que ele tivesse para não ter um governo injusto e que não houvesse indiferença aos necessitados. Então, isso aqui resume esses versículos de 2 a 9, que são conselhos que nós podemos também dar aos nossos filhos, independente do cargo que ele ocupa, né? São conselhos para a vida, conselhos na sabedoria, um deles, né? E nós vimos isso no decorrer de todo o livro de Provérbios, sim ou não? Sim, né? Ok. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Então, vou prosseguir aqui. Então, nós vamos lá agora para o provérbio, poema acróstico, A Mulher Virtuosa, de 10 a 31. Antes da gente entrar no texto, eu queria explicar um pouquinho sobre o que é um acróstico, né? Vou ler aqui para vocês. O acróstico é um gênero de composição literária, geralmente poética, que consiste em formar uma palavra vertical com as letras iniciais ou finais de cada verso, gerando um nome próprio ou uma sequência significativa. Ok? A maioria acho que já conhece, já sabe, né? Só quis colocar para ressaltar, para lembrar, e para quem não sabe também, aprender um pouquinho. E qual que é o propósito desse acróstico? Qual o propósito ali nesse poema, né, especificamente? Facilidade para memorizar, né? A gente, através do acróstico, a gente consegue memorizar melhor o texto. Mostrar de A a Z, né, do começo ao fim, do assunto sendo tratado. Então, a gente vai ver o mesmo assunto, linha a linha, sendo tratado, ok?
E um terceiro ponto é recapitulação de ideais e princípios. Então, durante todo o poema, de todo o acróstico, a gente vê esses 3 pontos aí acontecendo. Isso é bem importante para a gente poder aí entender melhor esse capítulo. E aí, a gente vê na Bíblia, né, outros momentos aí em que o acróstico é usado, né? Nós vemos lá no Salmo 9, 10, 25, 34, 111, 112, 119 e em Eclesiastes também, 1, 2, 3 e 4, que faz parte dos livros poéticos. Aí é a nível de informação para a gente, tá bom? Todo canto, né? Todo canto, Isso aí né? tem em todo canto, é. Todo canto a gente tem. Muito bem. E aí, gostaria também aqui de explicar um pouquinho mais sobre esse poema. Bom, esse poema no hebraico, ele consiste em 22 versos. Cada verso vai começar com a primeira letra do alfabeto, na língua hebraica, eu não vou me atrever a pronunciar essa palavra, né, Davi? Até a última letra do mesmo. Então, o que vai acontecer ali? Ele vai listar 22 virtudes de uma mulher sábia num acróstico inteligente em forma quiástica. Aí, diferente do português, o poema no hebraico, ele harmoniza ideias e não as palavras. Ele não vai combinar as palavras ou harmonizar palavras ou frases, mas a ideia do poema, do que ele quer passar, a mensagem. Ok? Então, o que seria esse quiasmo, né? Ele consiste em uma estrutura onde o primeiro elemento corresponde com o último elemento da poesia. Então, o primeiro item vai combinar com o último, vai corresponder com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim, consequentemente, até chegar no centro, onde não há como corresponder mais, e aí a gente encontra a mensagem central da poesia. Vamos ver isso aqui um pouco melhor. Vocês podem perguntar, tá bom, gente? Olha só. Aqui está o poema todo, acho que ficou um pouquinho pequeno aí, pequenininha a letra, mas eu vou ler aqui, tá bom? Para a gente ganhar tempo e também acho que a letra não vai ajudar muito aí para vocês. Quem está no celular e quiser enxergar melhor, de comprido fica melhor para enxergar, deitado, tá? E aí você pode dar zoom também na tela, abrindo assim, tá bom? Então vamos ler. Provérbios, né, 31, de 10 a 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração de seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da sua casa e distribuir a tarefa das servas. Essa parte eu quero para mim. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam a roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu tecido é de seda e púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido. E se alegrará com o dia do futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Amém? Olha só como que acontece aqui, nesse caso, né, que a estrutura desse poema. Deixa eu só colocar aqui. A gente vê ali, na letrinha A, a primeira frase, né, o primeiro versículo, a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede de muito rubis. E lá no final, há, como eu falei, argumento 1 embaixo,
enganosa é a beleza e vã a formosura. No 2, o B, ele vai entrar com o argumento 2 no B, lá embaixo. Vocês estão vendo aí? Tá dando para observar? E assim vai fechando, né? Chegando na letra H, que é a mensagem central. Estou tentando colocar a canetinha aqui, não estou conseguindo. Espera aí, só um pouquinho. Opa. Olha só, a mensagem aqui, central. Qual é a mensagem central? Quem pode ler aí, o H? Seu marido é conhecido nas... Pode ler. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Como assim essa é a mensagem central do poema, né? A gente vê o que aí? A gente nota que a ação dessa mulher no lar, ela tem alcance na família e na sua comunidade local, né? Não só de forma econômica, mas também social. Ela serve os da casa e também os de fora. E com isso, ela ajuda o seu marido em diversos aspectos da vida familiar e pública dele, né? Essa menção, né? Seu marido é conhecido nas portas, quer dizer que ele se tornou um dos magistrados da cidade. E aí ele é expedindo justiça ao povo. Então, isso só é possível com a ajuda dela, com a ajuda dessa mulher, né? E aí eu penso que a mensagem central desse texto é o comprometimento não só dessa mulher, mas do casal, né? O casal que quer o bem comum da família, né? Sabendo que ambos ganham quando o amor existe entre eles e o temor do Senhor está no lar, está na vida deles, né? Então, não só a família ganha, mas toda a sociedade ganha também. E aí, quando esse comprometimento não ocorre, quem sofre é a família, em primeiro lugar, como nós vimos até na aula do Milton, né? Sobre isso, os papéis de cada um, e também a sociedade sofre, né? Então, hoje em dia, a gente vê algo acontecendo aí, a inversão dos papéis e também o lado competitivo da mulher querer ser e tomar o lugar do homem, enfim, tantas coisas, né? E sendo que o propósito de Deus para cada um está estabelecido já, né? Então, essa mensagem aqui, nessa estrutura, mostra uma mulher que ela não pensa em si mesma apenas, ela não pensa em se sobressair, amém? Vamos continuar aqui. Ficou claro, gente, essa parte? Sim, ficou. Sim. Ok, vamos continuar, que vai dar para entender um pouquinho melhor. Olha só. A descrição da mulher virtuosa, ela é dividida em 3 partes principais. Então, a gente tem a introdução, que fala do valor dela, né, descreve o valor de modo geral, em contraste com a escassez desse tipo de mulher, porque ele fala, quem vai achar uma mulher dessa? Quem já não leu esse poema e falou, nossa, impossível ter todas essas qualidades, né, até acrescenta um peso aí. E, né, a partir daí, no versículo 11 e 12, o valor que o seu marido dá a ela. Depois, no corpo da mensagem, ele vai descrever as atividades dessa mulher, as produções dos bens, né, o seu trabalho e nas realizações sociais. E também a conclusão que menciona o louvor que ela recebe da sua família e dos de fora. Então, o ponto de partida aí para uma mulher sábia, que nós aprendemos, né, durante todo o estudo de Provérbios, é o temor do Senhor. É um relacionamento de intimidade com Deus através de Jesus, que sem isso é impossível. E aí a gente vai notar que o livro termina como ele começou, sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E a gente vê aí no Provérbio 31:30, né, que a mulher que teme ao Senhor será louvada. E aí isso se repete lá em Provérbios 1:7, 9 e 10 e também no Salmo 102:1. E aí, o que é o destaque aí na vida dessa mulher? Ela não é egocêntrica, ela é outrocêntrica. É a característica principal da vida de Jesus, né? Então, a gente vai observar, a gente pode observar na leitura aí, que é uma mulher que abençoa, é uma mulher que vive em prol do outro, assim como Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Então, muitas vezes as pessoas olham para esse poema e falam, nossa, que machista, né? Tem que ficar vivendo em função do marido, em função do outro, mas é a característica de todo cristão. Amém?
Concordam? Alguma Rosângela, observação? posso falar um pouquinho aí? Sim, claro. O que eu entendo aí, no meu entendimento, é que nessa época aí, é contrário à época de hoje, que a gente encontra tudo pronto, né? Você vai numa loja de tecido, você pega o tecido que você quer, a estampa que você quer. Naquela época, a mulher, essa aí era uma função da mulher, que ela mesma tecia, ela mesma fiava, ela fazia roupa, tudo. Talvez, porque na época não tinha essas facilidades, né, que tem hoje em dia, né? Você compra uma malha, você quando vai lá na loja, compra um suéter, tudo prontinho, né? Tudo fácil, né? Já naquele tempo exigia mais da mulher, né? Ela tinha, vamos dizer assim, uma atuação assim bem abrangente no lar, né? É isso que eu entendo. Exatamente isso. E elas nem tinham máquina de lavar, não é esse, Ezequiel? Correto. E nem micro-ondas, e nem tantas outras facilidades que nós temos hoje, graças a Deus por isso, né? E isso nos ajuda muito hoje em dia. Era um trabalho árduo, né? Não era algo fácil. Às vezes a gente olha e pode achar que para elas era mas elas só ficavam em casa, elas não tinham que trabalhar, então podemos achar que era algo fácil, mas não era, não. Bem lembrado, obrigada. Vamos continuar aqui. E aí eu coloquei aqui para a gente entender melhor a mulher virtuosa e o seu valor. Aí, como eu já falei demais, vocês conseguem enxergar aí? Alguém pode ler, por favor, esse gráfico? Alguém que ainda não leu, gostaria de ler aí, um dos professores, que alguém que está enxergando bem, né? Eu posso ler. Posso ler? Pode, por favor. Alto valor de uma mulher sábia. Ela traz É alegria, saiu errado, é alegria, desculpa. Ela traz alegria ao seu marido. Trabalha diligentemente. Ajuda ao necessitado. Tem compaixão. Não teme as adversidades. Zela pelo cuidado com os filhos, família. Zela pela sua casa, parte material. Gera respeito público ao seu marido. Zela pela provisão material da sua casa. Zelo pelo cuidado dela mesma com força e dignidade. Não teme as advertências futuras. Ajuda aos outros com sua sabedoria. Trabalha diligentemente. Zela incessantemente pelos costumes da casa, de sua casa. Ela traz alegria ao seu marido e aos seus filhos. Alto valor de uma mulher sábia. Amém, obrigada. Então, aí eu coloquei, né, o valor aí em cada versículo, a gente vê uma repetição grande sobre zelo, né, ela zela muito pela sua família e pelas coisas que ela tem que fazer, ela é zelosa em tudo que faz. E nós encontramos aí o valor inestimável da mulher virtuosa, seguida de uma declaração detalhada desse valor, né, no trabalho diligente que ela tem na casa e na sociedade. Então, ao todo, são 26 verbos que descrevem o que a mulher forte faz. Ok? Então, a gente vê aí que o relacionamento que ela tem, né, no temor do Senhor, é algo que dura, é algo eterno. Você quer comentar alguma coisa, Davi? Não. Acho que tá aberto. Só falei legal. Então, a gente vê aí o formato, né, a estrutura lá, o H ali, é a mensagem, né, ela gera respeito público ao seu marido, consequentemente, a ela também, ao seu lar, consequentemente, abençoando a sociedade também. Vamos continuar aqui. Bom, vamos ver agora um pouquinho sobre o significado dessa palavra virtuosa. Então, a palavra hebraica traduzida como virtuosa, no versículo 10, é
Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Rail. Pode falar, Davi. Eu não sei hebraico. Rail. Como é a pronúncia? Rail. Aí, olha, Rail. interessante. Bom, pergunta para vocês agora. Vamos participar aí, pessoal. Quando você ouve a palavra virtuosa, o que você pensa que seja, né? Qual a característica seria ali? Pensando no poema, pensando, né, nessa palavra, qual que é a característica que você acredita que mais se destaca? Rô, eu tenho a impressão que trata-se de uma mulher cheia de virtudes, né? Cheia de qualidades. Uma mulher, assim, uma mulher sábia. E tem diversos adjetivos aí, né? Ok, cheia de virtudes e sábia. Quem mais? Pode dar aí a sua opinião. Eu acho também que é uma mulher dedicada, né, nos seus afazeres, né? Está sempre empenhada. Muito bem. Alguém mais? Eu vi aqui que são assim, mulheres virtuosas, são abençoadas, e aquelas mulheres que seguem os princípios. Acaba abrangendo, né? Muito bem. São várias características, né? Várias qualidades, mas olha só que interessante. A conotação dessa palavra no português, ela está ligada mais à pureza, à simplicidade e à moralidade. Quando a gente ouve aqui, né, a gente entende mais que sejam essas características as mais fortes numa mulher virtuosa. Porém, o significado básico desse substantivo no hebraico é força, né? E aí ela deriva, né? Do qual pode ser derivado força física, integridade, eficiência e riqueza. Na verdade, o conceito aí está falando de batalha, de exército. Então, é uma mulher forte. Não que ela não seja pura, simples e ela tenha uma moralidade alta, mas a característica que sobressai nessa mulher é a força. Então, a gente poderia, não estou dizendo que está errado, tá? Virtuosa aí, mas é uma característica que sobressai nela, né? Então, seria a mulher forte ou uma mulher cheia de fibra. E a gente tem um exemplo disso em Ruth, lá no capítulo 3:11, vai falar assim, ó: todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Então, Ruth, a gente vê Ruth ali trabalhando sempre de forma diligente, né? Ela é notada, ela é elogiada por outros ali, e ela encarna o trabalho, né, como uma característica ali central que a gente viu, com justiça, né, que a gente viu durante o estudo de Provérbios. Então, Ruth é considerada ali essa mulher cheia de fibra, uma mulher forte. Então, que nós possamos ser, né, sejamos essa mulher aí, né, debaixo da capacidade do Senhor, porque ninguém consegue, né, ser tudo aquilo ali que está no poema, né, então, nós devemos sim almejar, mas entendendo isso, que a nossa capacidade vem do Senhor. Ok, até aí, nenhuma novidade, tudo certo, graças a Deus. Agora, vamos partir para um outro lado da nossa aula agora. Começando aí, quero fazer algumas perguntas desafiadoras para vocês. Gostaria aí que participassem, tá bom? Nós estamos aí aprendendo juntos. Eu vou colocar algumas características aqui, algumas alternativas, aliás, e eu gostaria que você dissesse qual delas você acredita que interpreta melhor esse poema. A primeira, A descrição da mulher virtuosa se refere a uma esposa e mãe que de fato viveu. B, a passagem se refere a qualidades que toda mulher deve aspirar a alcançar. C, a mulher virtuosa é uma personificação da sabedoria. D, ela representaria o auge da sabedoria. O Fabinho está rindo ali, ó. E aí, Pode responder sim, todas acima. Todas as de cima?
Todas as alternativas estão corretas? Todas as alternativas estão corretas. Ah, Davi, pô, você estraga a minha atividade, pô. É, boa pergunta essa daqui. Boa pergunta, Tô né? E brincando, aí, né? pessoal? Tô só brincando. A e B. Hein? Vamos lá. A e B. A e B, quem falou aí? A e B. Foi. Nailson. Ah, quem mais? Obrigada, Nailson. A letra C. A letra C, Ivonete. Muito bem. Também acho que é a C. A Vandinha também acha que é a C. Vocês estão espertos, hein? Quem mais? Eu acho que é o A e B, viu, Rô? A e B. Cadê o Milton? Cadê o Milton? Milton, socorro! Bate o martelo aqui, Milton. Hã? Eu acho. Eu acho que é A e B. A e B. Muito bem. Ninguém vai sugerir a D? Nisso, Cadê a quer mulher? E a falar? samba? A samba não falou. A samba não falou ainda? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá, pessoal. Quem mais? Eu tô com a A e com a C. Com a A e com a C. Interessante, né, com a gente? C. Eu tô com a C. C. Ê, Silvia. Esse. O Eduardo já acha B também. Acha B. Eu acho que é todas, assim, de verdade. É, né? Eu também estou com o Davi aí. Olha só, vamos tentar desvendar esse mistério, né? Bom, a descrição lá na A se refere à esposa e mãe que de fato viveu. Nós não podemos dizer ao certo, mas é uma probabilidade, né? De que esteja falando ali de Batseba, ou da esposa de Salomão, ou do outro rei, enfim, mas a gente não tem como comprovar isso. Eu, pelo menos, não achei nenhuma comprovação, assim, é essa mulher aqui, ó. Mas é uma probabilidade, não é errado, ok? O que acontece? A interpretação tradicional do texto que a gente mais vê enfatiza a sua aplicação na vida da mulher que deseja ser virtuosa, que seria a B, né? E isso seria coerente aí com alguns textos ao longo do livro que até a gente estudou, que exaltam o valor dessa mulher e contrasta com a mulher insensata. Quem lembra disso? O contraste da mulher sábia com a mulher insensata, que está lá no capítulo 12, versículo 4, vou ler aqui para vocês, que diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão dos seus ossos. Ou ainda, Provérbios 14, 1, que vai falar: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Então, é coerente com esses outros versículos e outros também, né? Que é uma aplicação correta a se fazer, ok? E também, eu não coloquei aí, mas alguns aplicam aos jovens, o que a gente viu aí durante todo o livro, né? Até na primeira aula do Davi também, ele falou que o livro, a princípio, era uma instrução aos jovens, né? Ao filho, e aí em busca da esposa ideal. E a gente vê isso lá em Provérbios 18, 22, eu vou ler aqui também. E diz assim: o que acha uma esposa, acho bem, e alcançou a benevolência do Senhor. E 19, 14, e vai falar: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, é uma interpretação e uma aplicação tradicional aí. Porém, no entanto, todavia, né, a gente vai ver aqui que a função literária dessa poesia, né, dentro do contexto maior do livro, ela nos propõe que o propósito vai além disso, vai além dessas aplicações, não é que esteja errado, né? Claro que nós podemos, sim, aplicar assim, mas tem algo mais. E aí a gente entende que ela seja aí a personificação da sabedoria. Vamos ver aqui, ó. Estão vendo aí? Apareceu para vocês? Quem pode ler?
Eu Pode posso ler, Davi, por favor? proposta, propósito literário. O poema acróstico sobre a mulher virtuosa, além de exaltar as virtudes da sabedoria no dia a dia da mulher, recapitula os atributos principais da sabedoria e os personifica de forma memorável e memorizável. Ok, obrigada, Ezequiel. O Nada. que a gente quer dizer com isso? Que o dia a dia da mulher ali em Provérbios vai exemplificar bem as variadas facetas da sabedoria divina em ação. Então, ele usa o lar, usa a mulher como exemplo para personificar tudo que a gente aprendeu sobre a sabedoria divina. A vida da mulher parece fornecer uma plataforma perfeita para descrever metaforicamente as características da sabedoria divina. E aí? Então, ficou a C, né? Também a C. Muito bem, interessante. Vamos ver aqui, mas como que a gente pode, qual a evidência disso? Como que a gente pode ter argumentos em relação a isso? Vamos lá. Agora acho que a letra vai ficar um pouquinho pequenininha aí, mas a gente vê que os 22 versículos do poema resumem os 22 capítulos de características da sabedoria divina na vida humana. Todos aqueles que nós estudamos. Nós estudamos metade, na verdade, né? Não deu para aprofundar tudo, mas é mais ou menos isso. 2.2. Há muitas repetições verbais e conceituais quando se compara a mulher virtuosa do capítulo 31 e a senhora sabedoria do capítulo 1 ao 9. Quem lembra disso? Lembra da sabedoria gritando nas praças e as características ali do 1 ao 9? Vão se repetir no capítulo 31. E aí tem um comentário aqui que diz assim: o retrato da sabedoria, convidando aqueles que acabei de falar, né, que atendem o seu chamado a fazer sua casa com ela, no capítulo 9, e é completado com o retrato da mulher em sua casa com sua família. E o que eu acho que é mais evidente é esse ponto aqui, ó. As qualidades da sabedoria amplamente desenvolvidas no livro todo reaparecem nesse grande final do livro. Quais são eles? Diligência, economia, família, generosidade, compaixão, discernimento, eu não coloquei, mas o bom uso da língua, e por aí vai. Ok, pessoal? E aí, comentário? Legal. O que eu acho Então que é um Vamos Vai lá, lá, um de Mariana. cada vez agora. Davi capítulo. fala primeiro. Vai lá, Mariana. Ladies first. Vai lá, Mariana, vai lá. Então é um capítulo que não é só para mulher, né? Porque é sobre sabedoria. Acho que porque a sabedoria é feminino, né? Uma palavra assim no feminino, por isso que utilizou uma mulher, né? Mas é para falar de tudo isso mesmo: diligência, economia, família, generosidade. Yes. Variou aqui um pouco de ideias. Perfeito, Mariana. Fechou aí. Muito bom. Porque a sabedoria, por ser, né, está no feminino aí, e a mulher, então a gente acaba acreditando que é só a mulher que tem que ser virtuosa. Mas não é isso. Pode falar, Davi. O que eu acho espetacular, além disso que a Mariana falou, que é corretíssimo, é ligar, né, tudo, assim, ter aí esse capítulo como uma espécie de epílogo ali, né, meio que resumindo tudo que veio antes, mas personificando em uma mulher, né. Então, eu acho que isso aí é muito precioso, principalmente numa sociedade, né, que a gente vive e que fala que o cristianismo é patriarcal, é aquela coisa, e só é tudo centrado na figura de homem, Jesus, Paulo, essa história toda. E tá aí a prova maior, talvez, né, que a sabedoria por excelência que a gente conhece é o Senhor Jesus, né? Sim. E é muito valoroso a gente ver esse último capítulo terminando dessa forma, né? Tudo o compêndio que os outros 30 capítulos anteriores que a gente leu e personificando na figura de uma mulher. Eu ficaria
orgulhoso, né? É. Muito bom. Ô, Davi, faz um favor, dá uma olhadinha no chat, tem algumas, eu tenho até medo, né, Vandia, de mexer aqui, sair do lugar as Não, não, coisas. tem nada, não, tem nada. Não? Não, só a Mariana falou que não faz metade do que uma mulher virtuosa faz. Eu tô te Ah, é, denunciando somos aqui, duas, Mariana. Mariana, estamos no Já mesmo fica barco. contando. Olha só, gente, aqui eu coloquei um gráfico para a gente poder visualizar melhor isso que a gente falou até agora. Então, aqui no cantinho, né, a gente vê aqui Provérbios de 31, 10 a 31, os versículos, no meio as características e os paralelos em Provérbios, que foi isso que a gente falou agora. Então, olha só, virtuosa, né, aparece no 14:1, no 31:10, 14:1, rara, preciosa, fiel, diligente, não preguiçosa, planejadora, forte, próspera, generosa, preparada, sábia e temente a Deus, aparece nesses outros provérbios aqui, ó, que é mais uma evidência do que a gente está conversando, ok? Depois vocês vão ter esse material, confiram, abram, leiam e vejam com seus próprios olhos, tá bom? E aí, cadê os homens dessa sala? Vocês acharam que ia ficar só com a gente, né? Olha aí, ó, o homem virtuoso também tem na Bíblia. Então, Provérbios 31, 10, 31 encontra o seu paralelo no Salmo 112, um salmo acróstico que descreve o homem virtuoso. Na verdade, a pessoa virtuosa, né? E vamos ver aí alguns paralelos também, olha, aqui no Salmo 112, do lado Provérbios, poemas acrósticos de A a Z, no alfabeto hebraico. O temor do Senhor aparece nos dois, né? 112:1, Provérbios 31, 30, estou aqui, ó. E as 22 linhas de descrições das virtudes, que a gente vê no Salmo 112 e se repete no Provérbio 31. Alguém falou alguma coisa? Não? Então, olha só, Salmo 112, 1, 5 aparece abençoado e louvado, vai se repetir, descendência abençoada, família abençoada, prosperidade em casa, generosidade, generosidade, não teme, confia no Senhor, não teme a neve e o amanhã, mas confia no Senhor. Então, é uma repetição aí, é um paralelo, na verdade. Interessante, né? Homens virtuosos. Vamos lá, estamos encaminhando aqui. E as implicações práticas de tudo isso que a gente viu, eu coloquei assim, que o Provérbios 31 não é somente um paradigma para a mulher moderna, não é apenas um padrão a ser buscado para a mulher, como o Davi, a Mariana e vocês aí entenderam bem essa parte. O texto também não é uma lista de compras e exigências para ser usada pelo homem à busca de uma esposa. Eu adorei essa parte, principalmente, né, que também não é algo que o marido tem que ficar cobrando somente da mulher. Não que o meu faça isso, mas, né, vocês já viram aquela, olha lá, leia Provérbios 31, mulher tem que ser virtuosa, sim ou não? Ah, com certeza. E eu vi, assim, até em casos de aconselhamento para os jovens encontrarem as esposas, leia Provérbios, veja se essa mulher, ela está seguindo aquilo que está escrito. Foi um divisor de água dessa aula para mim, viu? Claro que são virtudes apreciadas e que nós devemos sim, né? Mas primeiro desenvolver em nós mesmos, né? E, claro, na escolha, né, do cônjuge também, mas não numa questão de cobrar do outro, de impor sobre o outro, né? E fica se torna algo pesado, né, para ambos aí. Ok? A poesia da mulher virtuosa ilustra como os princípios da sabedoria podem funcionar da vida da mulher e de qualquer pessoa temente a Deus. E, por fim, todos devem encarnar essas qualidades de caráter, a vida de Cristo, ou seja, né, esses dois versículos vão falar que Cristo vive em nós agora, né, nós morremos, se é que morremos, e agora nossa vida está escondida em Cristo. Então, como a gente falou em outras aulas, Davi mencionou agora, o padrão perfeito é Jesus, e ele vive em nós. Então, nós devemos, sim, buscar essas características, apreciá-las, né,
Uma das formas da gente ter isso em nós é apreciar, é achar bonito, é querer, é buscar em oração, buscar na prática, temendo ao Senhor. Alguma dúvida para a gente concluir? Tem alguma coisa aí no chat, algum comentário? Quer que volta lá? Não, tranquilo. Acho que fechamos com chave de ouro. Amém. Então, vamos lá. Conclusão. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede as de finas joias. Ali saiu o provérbio, mas é Provérbios 31:10. Então, a exortação final, gente, serve de grande motivação em termos de vida dedicada em busca da sabedoria divina no temor do Senhor. E a metáfora da mulher sábia resume os conselhos do livro tanto para mulheres como para homens e serve como modelo prático dos ideais da sabedoria divina no temor do Senhor, resultando numa vida completa de A a Z e vivida com habilidade. Então, é difícil? Sim ou não? Sim. É difícil? Quem achará essa mulher virtuosa, né? Quem achará a sabedoria? A resposta é sim, difícil, mas é possível. E como vale a pena buscar isso? Nós estamos aqui nessa aula buscando isso, né? Não só o conhecimento teórico aí, como a gente viu desde o início, mas a prática, né? E os benefícios dessa vida sábia são extremamente valiosos para nós, para nossa família, para a sociedade, né? E uma vida sábia glorifica o nome do Senhor. Chegamos ao final da nossa matéria, da nossa classe. Deixa eu só concluir aqui o finalzinho. Para não esquecer, olha lá. Você cumpriu o desafio de ler e meditar no livro de Provérbios? Bem lembrado, hein? Sim ou não? Se sim, diga que sim. Se não, diga que não também. Se arrependa e comece a ler novamente, tá bom? Você tem material aí suficiente. Nós aprendemos muito, né? Aquele que gosta de ensinar tem que primeiro gostar de aprender. E eu aprendi muito com vocês, aprendi muito com os professores, continuo aprendendo, né? E olha só, se você cumpriu ou se não cumpriu, parabéns por estar aqui hoje. Quem veio hoje visitar e aí ficou com gostinho de ouvir Guerreiro, hein? mais, tem Obrigado, as hein, aulas gente, quem veio aí. gravadas. E olha só que legal. Olha aí, ó. A primeira aula foi assim, como é que tá hoje? Olha lá, olha como foi linda a primeira aula, lotada. É isso que a gente fala, né? O pessoal começa bem e eu espero que termine bem.